Nesse segmento, nós vamos considerar alguns alimentos que afetam diretamente a nossa saúde, como açúcar, refinados, frituras, estimulantes, condimentos e proteína animal. Vamos começar pelo açúcar. O açúcar abarrota o organismo, entrava o trabalho da maquinaria viva. Açúcar não é bom para o estômago, causa fermentação e isto obscurece o cérebro e ocasiona um mau humor. Bolos, pudins, pastelarias, geleias, doces são causa ativa de má digestão. Especialmente nocivos são os cremes e pudins em que o leite, ovos e açúcar são os principais elementos. O livre uso de açúcar em qualquer forma tende a obstruir o organismo e, não raro, é causa de doença. Estas preciosas informações da revelação, nós já as temos há um século, 100 anos. Na última década, os trabalhos de pesquisa científica têm corroborado, têm dado sentido a essas afirmações. Da perspectiva do grande conflito, nós sabemos que todo este uso de açúcar, essa quantidade excessiva de açúcar, faz parte da estratégia de Satanás para levar ao obscurecimento da mente. E quanto mais se presta atenção nisso, vai se percebendo a excessiva quantidade de açúcar nos diferentes tipos de alimentos que é utilizado regularmente pelas pessoas. Pastor, e quando esse álcool chega ao cérebro, o que acontece? Então, desses estudos científicos tem mostrado que o cérebro tem uma área dele, que é a parte do lobo frontal, como nós conhecemos, que é onde está a sede da inteligência, da razão e da espiritualidade ali. E o açúcar, quando entra no sistema digestivo e é processado, em 2 minutos ele chega ao cérebro. E ele provoca um estado de torpor. Essa pirâmide, em que a parte da base da pirâmide corresponde a essa parte de trás, não é, do cérebro. Então você tem ali o controle daquelas funções autônomas do organismo, como por exemplo a respiração. Quando você tem a parte B dessa pirâmide, que é aqui a parte central, aí está localizada a questão da fala, né, relacionado com isso. Mas é esta parte frontal que nos torna diferente dos animais, e quando isto é afetado, afeta o relacionamento com Deus, afeta a adoração, a compreensão das coisas espirituais. E é interessante que, às vezes, as pessoas se esquecem que a gente não encontra açúcar só em alimentos doces, né? Aí está o ponto que muita gente se engana. O amido. O arroz, se é o arroz branco, 90% dele é amido. Amido vai se transformar em açúcar. O próprio feijão, 60% dele é amido, que vai transformar em açúcar. Então, isso vale para todos os cereais, não é? O milho, o centeio, a aveia, o trigo. E nós usamos bastante na dieta brasileira. Tanto que um almoço básico nosso não é arroz e feijão. Então, arroz e feijão, arroz branco, 90% é amido, feijão, 60% é amido. Aí você já tem uma quantidade grande que vai transformar em açúcar. Alguns usam batatinha junto, principalmente batatinha frita, não é? Que também é amido, sem falar do assunto da fritura, que vai transformar em açúcar. Em cima disso, ou junto com isso, vem um copo de suco ou de refrigerante. Uma latinha de refrigerante, você vai ter lá 10, 12 colheres de chá de açúcar. Normalmente se usa uma sobremesa, que também tem açúcar. Então, é muito açúcar que se usa. E o açúcar, como temos estudado, ele fermenta, vai produzir álcool e afeta o cérebro. Agora, tem um efeito anestésico no cérebro esse açúcar, não tem, pastor? Exato. Então, como a parte do lobo frontal está ali representado, não é? A sede da emoção,
do raciocínio, da chamada inteligência e das convicções morais e espirituais, esse efeito anestésico vai afetar essa parte do cérebro. Então, quando a revelação dizia que não era bom usar o açúcar, não é? Porque obscureceria o cérebro, afetaria o comportamento, produziria mau gênio, os estudos científicos hoje estão mostrando que de fato é assim. Agora, o senhor não está falando que, vamos deixar claro aqui, que não é para comer nenhum tipo de amido, porque vai causar açúcar. Tem o amido acompanhado da fibra, como no caso do arroz integral, né, pastor? O próprio açúcar de cana, né? Porque o problema nosso é que o açúcar de cana é concentrado. Ou, eventualmente, numa festinha de aniversário, né? O problema é se é aniversário toda semana, né? Mas uma eventualidade de um casamento, então eu vou usar um pedacinho de bolo, um pedacinho disso, mas com moderação. Por quê? Eu tenho que considerar que o açúcar é perigoso. Mas precisamos de açúcar? Precisamos. Você está comendo o arroz, você vai receber açúcar. Você está comendo feijão, você vai receber o açúcar. As frutas secas. As frutas secas são uma fonte maravilhosa de açúcar. Você pega uma uva passa, não é? Você não vai comer meio quilo de uva passa, mas uma colherzinha de sopa de uva passa. Uma tâmara, não é? Um figo seco, tudo isso você pode utilizar como fonte. O mel é uma fonte maravilhosa de açúcar. As frutas, em geral, elas têm bastante açúcar. Então, o açúcar é abundante na natureza. O perigo é usar o açúcar concentrado, mesmo que fosse de fruta. Se nós pegarmos a fruta e concentrar o açúcar como a frutose e usar isso como adoçante, também vai ser prejudicial para o organismo. Agora, ficou bastante claro os efeitos nocivos do açúcar no nosso cérebro, mas eles não param por aí, né? Nosso corpo, a nossa saúde, de um modo geral, é muito prejudicado pelo uso em excesso do açúcar. Então, essas outras pesquisas que estão demonstrando é que ele vai diretamente enfraquecer o sistema imunológico. Então, nós temos o sistema de defesa. Então, para cada certa quantidade de açúcar, conforme demonstrado aí na pesquisa, vai afetar o sistema de defesa. O que está mostrando essas pesquisas? Quanto mais açúcar, mais enfraquece o sistema imunológico. E aí você está aberto o caminho para todos os problemas de enfermidades que podem surgir. Bom, quer dizer então que o açúcar reduz as defesas do organismo. Isso é muito sério, né, pastor? É muito sério, porque Deus já nos criou de tal maneira e criou os alimentos de tal maneira que isso combina. Então, lá está o sistema imunológico. Então, todo o programa alimentar dado pelo Criador é para preservar. E nem diria para fortalecer, porque ele já é forte, mas é para preservar esse sistema. Então, ao usar, no caso do açúcar, quantidades excessivas, ele vai enfraquecer, está aberto às doenças. Agora, olha, eu tenho um dado muito interessante. O consumo anual de açúcar no Brasil na década de 1930 era de 15 quilos por habitante. Hoje é de 55 quilos por habitante. E o Brasil, ele se tornou um dos maiores consumidores de açúcar do mundo. Se a gente está consumindo 55 quilos de açúcar por ano e a média mundial seria 21 quilos, a gente tem consequências seríssimas também. Dá uma olhada nessa reportagem que foi publicada por uma das revistas mais lidas aqui do país. Estas informações científicas apresentadas e relatadas, elas ajudam a compreender melhor as revelações. E o que mostra para nós que quem busca na revelação a informação, ele tem uma informação de primeira mão, uma informação privilegiada. Confiável. Confiável. Olha essa outra, quando Ellen White declarou assim: segundo a luz que me foi dado, o açúcar, quando usado abundantemente, é mais prejudicial do que a carne. Quando nós fomos estudar esse assunto da proteína de origem animal, a gente pode até comparar para ver a real gravidade do uso do açúcar. E ela diz assim: segundo a luz que me foi dado. Então esse é o nosso privilégio como cristãos, ao aceitar a revelação, ao aceitar a palavra de Deus, de termos informações antecipadas, privilegiadas e que nos protege, que nos guarda de maiores males. Uma outra reportagem da Folha, com o endocrinologista Robert Lustig, lá da Universidade da Califórnia, diz que o açúcar causa tanta dependência como o cigarro e o álcool. Vejam que perigo. E a gente já tinha essa informação há mais de 100 anos atrás. Novamente, a revelação, ela falando desse assunto, ela diz assim: deixai em paz
os doces. Nós precisamos de uma mente clara para pensar segundo a vontade do Criador. Tudo aquilo que gera dependência vai afetar a mente.